bem-vindos novamente ao Portal do Conhecimento. E o vídeo que vocês, as cenas que vocês viram antes, vocês já sabem, né? Vem desse filme, O Dia Depois de Amanhã. É lógico que é uma coisa foi uma coisa bem exagerada, mas o fundamento desse filme é o aquecimento global. Aquecimento global eu costumo colocar entre aspas, porque eu acho que esse nome não foi o melhor a ser escolhido, mas ele teve uma origem. Resumindo, em vez de aquecimento global, o que a gente deveria falar é mudanças climáticas. Aí você abrange toda a bagunça que está no nosso planeta hoje, certo? Mas, da onde veio o nome aquecimento global? Foi do efeito estufa, né? E muitas notícias, e aquecimento global, e emissões históricas, e a temperatura vai aumentar ou não vai. E coitadinho deles, o que esse urso está fazendo em cima desse pedacinho de gelo? Nós vamos ver. Muito bem, o clima normal da Terra, a gente pode ter um dos exemplos do que acontece. É o que está vendo aqui, né? As correntes de jato. Que a gente já tem ouvido falar ultimamente, que é o que está dando invernos extremamente fortes e nevascas de cobrir carro nos Estados Unidos e na Europa e Turquia, essas coisas. Mas quando a corrente de jato está normal, ela é mais ou menos isso. Tem a corrente polar, que é de cima, que é azulzinha, e a corrente subtropical. Isso aqui corresponde ao círculo polar, ártico, no caso, e aqui é o trópico de Câncer, que é o do norte. Tá? Isso seria o normal. Então, o que acontece? É isso que nós estamos vendo agora. Não é normal. Tá? Essa curva acentuada aqui. Olha só o que acontece. Muita neve aqui de um lado e calor do outro. Seca, calor. Esse mapa foi feito dia 20 de fevereiro de 2020. Olha a situação. A curva vinha até aqui. Olha a situação aqui nesse roxo aqui. Nesse roxo azulado aqui. Isso aqui é frio, neve. Demais. Né? Então, o que a gente via antes, que era no círculo polar ártico, no trópico de Câncer, não está mais assim. Tá? Mas o que vem a ser efeito estufa? O Sol é a nossa fonte de calor, certo? Ela vem através do espaço e ela penetra na atmosfera. Os raios solares penetram na atmosfera. Existem muitos gases, muitos tipos de elementos, oxigênio, nitrogênio. Cada um reage de um jeito quando o raio de sol penetra na atmosfera. E um dos gases que tem na atmosfera é o CO2, que é o dióxido de carbono. Ele permite que a luz passe, tanto esse quanto o metano. E são chamados gases de efeito estufa. Agora, isso é normal. Esse efeito é normal. Existe, sempre existiu. Depois que a Terra esfriou e consolidou, e nós chegamos a um mar líquido e uma atmosfera
razoável. O que aconteceu? Se não houvesse essa camada de gases de efeito estufa, nós iríamos esfriar até virar Marte. Só que não tinha. O que aconteceu foi que nós conseguimos, por causa dessa atmosfera, nós conseguimos manter uma temperatura ideal para a formação de vida. Manter a temperatura ideal para ter a água em estado líquido e ter uma atmosfera. Entendeu? Isso é normal. O que acontece normalmente? Parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre. Então o Sol emite raios, chega na superfície da Terra, bate nas nuvens, bate na água e volta. Certo? Uma parte desse calor, dessa luz, tudo, volta. Normal. É normal. O que acontece com o efeito estufa? Os mesmos gases podem, porém, retém grande parte do calor gerado pelas luzes do Sol. Esse calor é refletido de volta à superfície pelas moléculas de gás de efeito estufa, gerando mais calor. Isso é o que? Isso começou a acontecer quando nós começamos a atrapalhar o sistema, a nossa atmosfera. Começamos a influenciar e modificar essa atmosfera. Como? Adicionando mais CO2, mais metano. O que acontece? Mais uma parte maior dos raios solares que entraram na atmosfera ficam retidos. Então, tem o calor, mantém o calor, só que agora está ficando pior. Tá? Antes era normal, agora está a mais do que o normal. Vamos ver mais ou menos aqui. O que era normal? O Sol emite luz e radiação para a Terra, tá? 70%, o restante da energia, 70% é absorvido, isso é normal, 70%, a superfície do planeta. As plantas, a água, as montanhas, os animais, o solo, tudo isso absorve. Então, normalmente seria absorvido 70%. E 30% dessa luz é refletida de volta ao espaço. O que acontece com o efeito estufa? Que é esse aqui. Dos 70% que deveria ficar aqui, uma parte maior vai voltar. Porque a Terra e sua atmosfera se aquecem e tentam emitir o calor de volta para o espaço. Mas essa camadinha de nuvens aqui representa justamente a camada de onde estão os gases de efeito estufa, principalmente CO2, aquele gás que usava em refrigerador, ainda usam, mas não se fabrica mais geladeiras com esse gás, nem spray, eu acho. Então, e o metano? O que acontece? A luz volta, no entanto, parte desse calor não consegue ultrapassar. Eu estou olhando para cima assim, gente, porque esse aqui é bifocal, tá? Então, para eu ler o que está escrito na tela, eu tenho que colocar o olho aqui, mais ou menos. Então, eu levanto a cabeça, tá? Não sou nariz empinado, não é? É que eu tenho que enxergar. Se eu botar assim, eu não estou lendo nada. Eu tenho que enxergar. Voltando. Parte desse calor não consegue ultrapassar uma barreira formada por vapor d'água, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano e outros gases. Né? Como esses gases estão cada vez maiores, aumentando mais, a barreira fica mais cerrada. Então volta a luz e o calor voltam para a atmosfera.
A emissão desses poluentes é feita por escapamento de carro, pelas usinas de energia, que trabalham com carvão, petróleo, gás natural, queimada de floresta, entre outros motivos, como a criação de gado, né? Concentrações, isso não interessa. Interessa o mecanismo, tá? O que era antes, aqui, o que era antes normal, que tornava a vida na superfície do planeta agradável, numa boa, sem mudanças drásticas, era essa maneira de funcionar. Quando começou a aparecer esse quadro que impedindo essa camada da atmosfera, impedindo que todo o calor e toda a luz saísse, aí sim começou o que nós chamamos de efeito estufa. Só que o efeito estufa danoso, não o normal, danoso. E aí, como que acontece, né? Incêndio, seca, furacões mais fortes. Isso aqui é na Austrália, lembra? Como é que ficou no começo do ano? Inundações, nós estamos vendo inundações em todo o planeta. Aqui no Brasil, muito, não é? Verdade. Essa aqui é a outra situação normal do planeta. É uma grande corrente marítima que flui por todos os oceanos do mundo. E o que acontece? Essa faixa vermelha significa água quente. A água quente fica na superfície, mais perto da superfície do oceano. É ali o que pega luz, pega o sol. Então ali aquece. A parte de cima do oceano é mais quente. E essa faixa azul é a parte de baixo do oceano. É a parte mais fria. Enquanto está tudo bem, enquanto ela está funcionando, ela está caminhando, porque isso caminha, é uma corrente marítima, tá? Flui, vai até perto da Groenlândia ali começa a esfriar. Então a água que estava quente na superfície começa a esfriar, então ela começa a descer. E ela volta como água fria. E vai fria até o outro lado. Quando começa a esquentar aqui, e ela volta para cima. Isso é o normal. Uma coisa que eu vi recentemente, eu postei no grupo, é que estão identificando um aumento de velocidade nessa corrente. Desculpa. Nessa corrente. Como é que eles sabem disso? Existem milhares de sensores em boias, em todo lugar. Se você viu o filme O Dia Depois da Manhã, você sabe o que eu estou falando. Essas boias existem. E elas captam temperatura, velocidade da água, tudo isso. pH, todas essas coisas aí. Que vai sendo mandado para ser armazenado como dados que dão um geral do que está acontecendo. Então, o que eles estão captando? Que existe um aumento na velocidade dessa corrente. No filme, Um Dia Depois da Manhã, essa corrente para. Parando essa corrente, o que acontece é o caos. Porque essa corrente, entre outras secundárias, né, que acontece, elas controlam os ventos, elas controlam o clima. E isso gera caos na atmosfera. Tá? Seja parando,
seja acelerando, porque mesmo que se acelerar, imagina, se acelerar muito, o que acontece? A água que devia esfriar, ela vai vir aqui mais depressa, não vai descer tanto, não vai esfriar tanto, ela vai chegar mais para lá. Isso também pode gerar um caos. E ela pode simplesmente perder o controle e parar. As coisas ficam completamente fora fora do normal. Entenderam? Então, tem o normal e o que está acontecendo agora. E o que acontece? Isso vai gerando o quê? Mais frio. Muita gente disse que essa foto foi uma tirada assim, mas eu já vi várias fotos de vários ursos que estão realmente tendo dificuldade de arranjar alimento. Por quê? Eu vou explicar por quê. O urso se alimenta de focas, porque tem muita gordura, e eles precisam da gordura para passar o inverno, que eles hibernam, tá? Então, o que eles precisam? De uma camada de gelo sobre o oceano, uma camada contínua de gelo. Eles fazem buracos e ficam ali esperando, ou acham buracos que as próprias focas fazem para elas virem pegar o ar. Elas ficam lá embaixo, mas elas respiram ar. Então elas vêm nesse buraco. Quando ele fica lá, tampa até o nariz. Pensando que é brincadeira? É verdade. Tampa o narizinho preto dele. Aí o que acontece? Ele fica lá esperando. Quando a foca aparece, ele dá o bote. Se ele conseguir pegar, tudo bem. Mas se não conseguir, tenta de novo. O que está acontecendo? Não sei se vocês estão vendo aqui em volta do urso. Pouco gelo. Muito pouco gelo. Muito fino. Então eles não têm como cercar a foca. Eu também coloquei notícias de que pode estar acontecendo canibalismo entre eles. Porque se você não acha o que comer, eles estão tentando se alimentar de outros animais, golfinhos. Golfinho é muito, muito difícil, mas eles não têm velocidade para perseguir um golfinho, nem outras baleias. Mas às vezes encalha uma baleia, às vezes eles conseguem alguma coisa. Ou, não sei se vocês já viram, os ursos estão chegando perto das cidades. Estão invadindo os depósitos de lixo. Estão invadindo quintais das casas, vendo lixo. Por quê? Estão procurando comida. Não tem mais a fonte que eles tinham normalmente. Eles se alimentavam de focas. E nós, seres humanos, também estamos levando na cabeça. Seca. Aqui no Brasil está acontecendo uma coisa muito, muito louca. O sertão está virando mar, né? A gente achava que o sertão ia virar deserto, mas está chovendo pra caramba lá no Nordeste. E chovendo no Sudeste, coisa que não chovia tanto assim. Eu nunca passei um verão tão atípico quanto esse, em 2020. Nunca vi chover tanto, fazer frio de noite. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha sentido. E essa chuva no Nordeste geralmente fica seco, né? Agora, fica seco, não tá chovendo lá, mas em outros lugares do mundo tá mais seco, né? E esse aumento de temperatura, essa seca e aumento de temperatura e aumento da velocidade dos ventos, isso tudo facilita que haja incêndios. O que aconteceu na Austrália? O incêndio foi simplesmente se alastrou com uma rapidez incrível, porque estava tudo seco e muito vento.
como eu falei antes, é um caos, né? E nós vamos afogar a nossa nave? Não. As pessoas ficam lá dizendo assim, não existe aquecimento global e nós não temos culpa nenhuma, né? Do que nós. Eu falei no último vídeo. Aquele último vídeo foi meio assim um desabafo, tá? Tá precisando falar algumas coisas. Mas agora eu tô falando de maneira mais séria, tá? Nós não podemos dizer que nós não fazemos nada. Não, nossa existência aqui não faz diferença nenhuma? Faz. Tudo isso começou em... Peraí. Eu não sei que ano foi. Na Revolução Industrial. Quando o ser humano inventou o motor a vapor. O motor a vapor, ele simplesmente transformou a maneira como se produzia as coisas. Nascia a produção em massa, produção industrial. Máquinas fazendo, esteiras rolando, né? Trens, locomotivas levando a produção para lá, para cá, né? Isso aqui que vocês estão vendo, isso foi há muito tempo, né? 1800 e pouco. Não chegou. Não sei, depois eu vou ver isso. Esqueci. Cabeça. Hoje nós temos... tá aqui, ó. 1760, 1840. Eu sabia que eu tinha colocado. Nós dividimos, os teóricos dividem essa Revolução Industrial em 4 fases. A primeira fase foi a mecanização, que é quando surgiu o motor a vapor e começou a mecanizar a forma de produção, a indústria. Então, máquina a vapor, energia hidráulica, novas ferramentas, né? Entre 1760 e, olha só, 1760 a 1840. Faz tempo, tá? Desde aí. Segunda fase, eletricidade. Somou a eletricidade a essa mecanização. Produção em massa, linha de montagem e com eletricidade. Entre 1850 e 1945. Eles colocam mais ou menos essa fase. A produção em massa, ela é uma coisa muito boa, mas é muito triste, porque levou também ao aumento de consumo. Depois a gente vê o que acontece depois. A terceira fase foi quando veio a computação. Então houve computação e automação, robôs dentro da linha de montagem. Aumentou demais a produção, demais. Se produz, nossa, entre 1950 e 2000. A quarta fase, eles chamam de colaboração, é a globalização. Internet das coisas, computação em nuvens, são os dias atuais. É a globalização, que piorou mais ainda a situação. Por quê? Eu não sei se vocês lembram das aulas de ciência, que na minha época era aula de ciência. Quando era criança, né? A gente aprendia que quando houve uma das coisas que demonstram claramente como mudou o ambiente depois da Revolução Industrial. O que vocês estão vendo é uma mesma espécie
de mariposa. As mariposas brancas, elas viviam em grande quantidade. Por quê? Isso aqui é a casca de uma árvore, tá? É uma casca de árvore. As árvores, perto das indústrias, e depois essa coisa foi se espalhando mais, as cascas começaram a ficar mais escuras por causa da fuligem, da fumaça, das indústrias, da produção a vapor, queima de carvão, né? O que aconteceu? Essas que eram brancas, elas tinham como se camuflar com o tronco das árvores, que era claro. E as pretas eram em muito menos número, porque elas eram facilmente vistas e os pássaros pegavam mais as pretas do que as brancas, as escuras do que as claras. O que aconteceu quando a cor das árvores começou a mudar? Uma revolução. As brancas começaram a ficar chamativas. Elas perderam o seu poder de camuflagem. E as escuras, nossa, isso foi muito bom para elas, porque elas começaram a ficar camufladas naquela escuridão das árvores. Aí o que aconteceu? Os pássaros começaram a pegar as mais claras. Depois de um tempo, o que aconteceu? A população de mariposas mais escuras cresceu enormemente. E as de mariposas claras diminuiu drasticamente. Isso é um efeito, é um exemplo clássico de sala de aula, tá? Que há muito tempo se fala. Isso é um efeito, uma prova do que é capaz, do que a Revolução Industrial foi capaz. Ela foi capaz de mudar uma espécie. Ela foi capaz de transformar um ambiente. Tá? É um caso clássico. E o que é isso? É seleção artificial, porque houve interferência humana. Tá? Década de 1950. Já havia bastante fumaça no ar. E continuou. As indústrias explodiram. Não explodiram para explodir, mas explodiram em quantidade. E o que acontece? Produtos, muitos produtos, variedade de produtos, embalagens diferentes. E aparelhos. E o que isso gera? Né? Aquela monte de coisa que nós consumimos. Nós consumimos. Né? Vira lixo. Você viu que eu mostrei celulares e aqui automóveis. Vira lixo. Não tem. É muita coisa. A reciclagem, ela é muito nova. Não se fazia isso quando começou a juntar lixo. Então, o que a gente pode ver, uma breve história do consumo, o que entra no carrinho, sai do carrinho. Praticamente. Porque a maior parte das coisas é plástico, embalagens, todos os tipos de coisa que vão quebrar, que a vassoura não vai varrer mais, e vai tudo esvaziar e tal, acabou, vai pro lixo. Entenderam? Lixo, esgoto, mar poluído. E somos nós. Isso que vocês estão vendo são casas. Tá? O consumo exacerbado é o que prejudica mais. Porque quanto mais se consome, mais produz. Quanto mais se produz, não só mais lixo
é acumulado, mais gases são jogados na atmosfera, mais elementos químicos nocivos são jogados nos rios, nos mares. É gente demais, não acha? Isso é no Japão, lógico. Ou na China, não sei. Deve ser na China. Eu sei o que vocês estão pensando. Derrubada de florestas. Aqui no Brasil é bacana, é bem grande esse negócio. Aqui a gente está vendo, são... Para ninguém depois ficar dizendo, não, mas isso aí é plantação de eucalipto. É, plantação de eucalipto. Essa plantação de eucalipto tomou o lugar de uma floresta. E ela chega aos 7 anos, ela é derrubada. E vocês não sabem, para quem sabe, o eucalipto, até os 7 anos, ele é um devorador de água. Ele é um bêbado de água. Ele simplesmente tira toda a água que tiver no solo, o que mais puder. A partir dos 7 anos, isso diminui. Mas antes de chegar nessa parte que fica mais equilibrado, o ser humano derruba. Né? Que coisa, não? Outra coisa fantástica. Né? Eu lembro do... Como é que chama? DDT, que foi um dos primeiros ativos contra pragas. As pessoas não sabiam o que era, não sabiam que era um veneno. Pra você ter uma ideia, eu já tive piolho, né? Isso quando eu era criança. Eu coloquei um remédio. Minha mãe colocou um remédio, mas era brabo pra caramba. Minha mãe teve. E a minha avó colocou DDT na cabeça dela. Né? E ela foi dormir. Eu não sei como é que ela tá viva hoje. Né? Coisas que antes ninguém sabia. Fazia coisas horríveis. Botava dentro da roupa. Né? Isso é a propaganda da mídia, do governo. Isso é fantástico, fabuloso. E hoje nós temos o quê? Uma quantidade de agrotóxicos. Uma infinidade. E nós continuamos jogando essas porcarias na nossa comida. Nós não botamos mais no cabelo, mas... É tão estúpido que chega a ser, sei lá, tragicômico. Né? Os oceanos, hoje, existem ilhas de lixo nos oceanos. Enormes, parecem continentes. E os animais morrem se alimentando desse lixo. Tartarugas, baleias. Porque está em todo lugar. E eu vou entrar num ponto bem delicado agora. Por que será que tem tanto lixo e tanta indústria? Porque tem muita gente. Simplesmente nós saímos do controle. Simplesmente queremos reproduzir e acabou. Nós nunca pensamos que a Terra fosse ficar pequena para tanta gente. Não é verdade? A gente nunca pensou isso. Mas é um caso muito sério. Muito sério. É muita gente. Isso aqui era uma piscina lá na China. Que coisa, que delícia, não? Imagina isso aí. Uma praia. Acho que é uma praia é uma praia. Não tem areia, mas não, nem dá pra ver se tem areia. Tem areia sim. Veja só.
ver isso e ficar triste, não é? Mas aí todo mundo começa a falar, mas nós temos o direito de ter filhos, né? Nós temos o direito de nos multiplicar. Como está escrito, não sei quem foi que escreveu. Muito bem. Deus falou, crescer e multiplicar-vos, mas eu acho que ele se arrependeu. Porque a gente exagerou um pouco, né? Agora, é um problema sério? É um problema sério. Como resolver isso? Eu não estou falando que eu sou a favor que eu sou do lado da nova ordem mundial, governo oculto, que quer acabar com 2/3 da população. Eles não precisam fazer isso, tá? Porque a Terra já está fazendo. Não sei se vocês estão notando, tá? A Terra tem sistema de segurança, né? É um ser vivo, então ele está sendo atacado, né? Em vários sentidos, por nós. E isso não quer dizer que seja salvar pobre ou não. Isso não... independente de classe, independente de gênero, independente de cor, independente de qualquer coisa, tá? É gente demais. Se a gente não controla, por que você vai ter 6 filhos? Uma coisa que eu acho muito... Mal acostumando que meus vídeos são longos, tá? Uma coisa que eu acho muito errada é fertilização in vitro. Bebê churoveta. Se você não pode ter filhos, adote. Porque você vai se arriscar a ter gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, 5, 6. O que acontece? O que acontece quando você vai fazer uma fertilização in vitro? São gerados vários óvulos, né? Vários óvulos são fertilizados. E são colocados mais de 1, 2, 3, 4, 5 no útero de volta para se desenvolver. Por quê? Porque para ter certeza que vai nascer eles colocam vários. Aí nasce 3, 4. Não é melhor adotar uma criança? Eu acho. Outra coisa os homens não vão gostar muito disso. O machismo por trás disso. Povos mais atrasados, assim, que tem uma tradição como é que se chama? Patriarcal. O mundo inteiro ainda é patriarcal. Vamos levar isso. Vamos falar sério, né? Como o nosso mundo é patriarcal, o que o homem ou o macho de qualquer espécie ele faz? Ele se demonstra fértil, viril, tendo filhos. Vão negar isso? E a mulher aceita. Fazer o quê? É meu marido. Então, agora piorou o negócio. Agora uma criança de 10 anos, 12 anos está ficando grávida. O que é isso? Onde está com a cabeça? Onde está a cabeça das pessoas? Aí querem botar o aborto. Aborto não, pelo amor de Deus. Está no útero, vai nascer. Ele já está programado para nascer. É um assassinato. Então não é por aí. O problema é prevenção. É educação. É lembrar que
não é o planeta não comporta mais tantos filhos. Mas China, Índia, eles não entendem isso. Aqui no Brasil não entendem. Nossa, falar em controle de natalidade sempre foi um tabu. Tabu. Tá? Espero que isso comece a mudar. Não seja tão desesperador falar sobre isso. Né? Ninguém está querendo sair por aí atirando em todo mundo, nem matando milhões por causa disso. Mas existe uma maneira mais lenta de diminuir a quantidade de pessoas na Terra. Entendeu? Não. A mulher parece que tem uma necessidade de ficar grávida. Eu não tive filhos, nunca quis ter. Mas muitas mulheres têm necessidade. Eu quero ter meu filho nascido de mim. Não, tem que tirar isso da cabeça. Isso também. Ai, desculpa. Isso também é um reflexo do machismo. Tá? A mulher é mulher se ela tem filho. Isso ficou na cabeça. Não façam essa aberração que é a fertilização in vitro. Adotem. Porque o planeta é muito bonito. Ainda é muito bonito. Tem muitos lugares muito lindos. O planeta é cheio de vida. Uma variedade de vida impressionante. É muito difícil ver por aí planetas. Acho que planetas iguais da Terra não são a maioria esmagadora, né? A natureza precisa respirar, precisa de água limpa, de ar limpo, de espaço. Nós estamos tomando esse espaço. Nós estamos destruindo a fonte de alimento dos animais, das plantas. Estamos levando espécies à beira da extinção, porque gostamos da sua pele, porque tem gente que gosta de simplesmente apertar o gatilho e matar. O meio ambiente não vai aguentar muito tempo. Já não existe mais espaço. Assim como acontece com os ursos, que não tem mais aonde comer, não tem mais o que comer, e estão se aproximando do ser humano, outros animais também estão se aproximando. Tigres estão se aproximando e surge a imagem do matador de homens, né? Porque nós somos muito fáceis de ser caçados, né? Inocentes, crianças, mulheres. Elefantes, eles vivem em reservas que são pequenas. E eles começam a se reproduzir, chega num ponto que fica muito pequeno. E começam a invadir aldeias. E as pessoas ficam com raiva dos elefantes. Mas não é culpa deles, é culpa nossa. É preciso ter um pouco de alma e coração e olhar do mundo natural para a natureza como algo sagrado. O que é? Porque ali existe a terra, ali existe Deus, ali existe vida, paz. Lembra dessa animação? Ele ficava olhando e embaixo dele uma pilha de lixo.
enquanto o resto da humanidade simplesmente se mandou. Eu acho horrível isso. Eu espero que isso nunca aconteça aqui. Porque esse planeta é muito lindo, tá? Esse planeta é uma dádiva. Nós estamos aqui para aprender a conviver com esse planeta, a manter esse planeta. É nosso dever. Não estamos livres para fazer o que quiser, para caçar, para desmatar, para produzir o quanto a gente quer, para gastar todos os recursos naturais, para produzir. Para quê? Para consumir. E o que acontece? Lixo. Muita gente ficam falando, porque o gado, ele colabora pro efeito estufa por causa dos gases. Os gases têm metano, né? Eles soltam um punzinho, né? Mas a humanidade inteira solta, né? Imagina a quantidade de metano. Nós estamos chegando num ponto sem retorno. Porque, na minha opinião, já chegamos a um ponto sem retorno. Tanto é que a Terra já está começando a fazer seu trabalho. É uma transição, lembram? Na transição, as coisas têm que entrar no equilíbrio. A gente tem que aprender que, primeiro, nós não somos os donos da Terra. Nós somos a última espécie praticamente a aparecer. Não sei se vocês lembram na série Cosmos, do Carl Sagan. Ele colocou toda a história do planeta, toda a história do universo, digamos assim, desde o Big Bang até a gente aparecer, em um ano. Um ano. As coisas mais ou menos. Nós estamos nos últimos segundos. Nos últimos segundos do dia 31 de dezembro. E nós conseguimos fazer tudo isso que nós conseguimos estragar tanto esse lindo planeta que é o nosso. Eu não estou defendendo nada. Eu não estou querendo colocar ideias na cabeça de ninguém. Eu estou colocando fatos que acontecem, estão acontecendo. É culpa nossa. O aquecimento global não é uma farsa. São mudanças climáticas extremas e já estão acontecendo. E cabe a nós tomarmos uma atitude. Porque se a gente não tomar atitude, a Terra vai tomar. E Deus por trás. Certo? Quem não acredita em Deus, sinto muito. Eu chego assim, no final desse vídeo, meio quase com um nó na garganta, porque não precisava estar assim, né? Não precisava. Agora, venho dizer que o aquecimento global não existe? Gente, até o próximo vídeo.